Pessoal, esses dias eu li uma matéria bem interessante na internet. Ela falava o seguinte: ativos dos 5 maiores bancos do Brasil superam o PIB brasileiro. Aí eu te pergunto, você sabe como é calculado o PIB de um país? Se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso e como essa informação pode refletir nas nossas vidas, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre essas coisas. Pessoal, o cálculo do PIB de um país é o resultado da soma do consumo privado mais consumo do governo, mais os investimentos, mais exportação menos importação. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles aí? Então vamos lá. O que seria o consumo privado? Seria o valor que as famílias, que as empresas privadas consumiram ao longo de um ano. Então, se você comprou uma televisão nova, comprou um carro novo, todos os seus gastos com supermercado, com lazer, se você contrata um plano de saúde, tudo isso é consumo privado, né? Seriam os consumos aí de bens e serviços. Já aí o consumo público, né? Seriam os gastos do governo federal, municipais, estaduais. Todos os gastos aí referente a pagamento, né, de salários, aos gastos de bens de consumo também do governo, né, porque o governo também precisa gastar para fazer os setores públicos funcionarem. E aí a gente pode, né, resumir, como a gente fala, o governo investiu tantos milhões na educação, na saúde, no saneamento. Tudo isso aí entra na conta aí de gastos públicos. A parte de investimentos, aí entra na maioria das vezes o que a gente chama de bens de capital. Então a empresa adquiriu máquinas e equipamentos novos aí, né? Isso vai entrar nessa conta aí do que seria investimento. E aqui é engraçado que tem uma conta errada, mas tá lá na forma de calcular o PIB. Por quê? Se eu compro um imóvel, esse meu imóvel ele é considerado um investimento. Ele não entra na conta de gastos privados, ele entra na conta de investimentos. Porém, né, lembrando aí da nossa aula 2, adquirir um imóvel para uso próprio não é um investimento, não é um ativo, é um passivo. Porém, só fiz esse parênteses porque no cálculo do PIB, a compra de um imóvel por qualquer pessoa, né, pessoa física, ele não entra na conta de gastos privados, ele entra na conta de investimentos. E por último, né, eu teria aí exportação menos importação, que seria o resultado da nossa balança comercial. Quer dizer, tudo que eu exportei, né, então isso não foi consumido no Brasil, mas foi fabricado aqui, né, foi produzido aqui. Então tudo que se produz no país, mas é consumido fora, ele entra, né, como uma soma a favor do PIB. Já a importação é o contrário, justamente pela lógica, né? O Brasil consumiu alguma coisa, mas ele não foi produzido no país, né? Ele foi importado, veio de fora. Como o próprio nome diz, produto interno bruto. Então ele está relacionado a uma coisa que foi produzida, né? Que foi feita aqui no Brasil. Se ele veio de fora, não conta. Então, pessoal, claro que, né, eu falei de uma maneira relativamente aí resumida, mas a forma mais comum de quando a gente vai comparar, por exemplo, um país com outro, né? Quero comparar o Brasil frente à Argentina, comparar o Brasil frente aos Estados Unidos, frente à China, em termos de desenvolvimento econômico, a gente usa o PIB e essa é a maneira como o PIB é calculado. E agora eu volto para a matéria que eu falei lá no começo do vídeo, né? Os 5 maiores bancos do país, eles têm somado em ativos ali mais do que a soma do PIB brasileiro. E o PIB do ano passado, 2019, foi 7,3 trilhões de reais, gente. Então você tem que pensar que 5 bancos têm isso aí em ativos. E quando eu digo em ativos, ele pode ter esse dinheiro guardado em caixa, ele pode estar investido, mas de maneira resumida, isso está em poder desses bancos. Então se você parar para pensar, isso é uma coisa muito louca, né? Tudo que o país consome, todas as famílias do país consomem, tudo que os governos, né, federal, municipal, estadual, consomem o ano inteiro de um país, mais tudo que as empresas aí investem, as famílias também investem, né, no caso de imóvel, mas tudo que a gente produz e exporta, isso tudo aí, 5 bancos têm disponível ali em caixa para eles utilizarem aí, tá, da maneira que lhes for conveniente. E agora, como que isso pode afetar a nossa vida, né?
afeta positivamente, afeta negativamente, Michel? A verdade é o seguinte, o banco, né, os bancos, o objetivo deles é obter lucro. E como que eles obtêm lucro? Uma das formas é emprestando dinheiro para as pessoas, para as empresas, para o governo, qualquer que seja, emprestando dinheiro. E outra maneira também é fazendo negócios, que seria adquirir empresas, né, seja comprando mais barato, depois vendendo mais caro, ou comprando empresas pensando os lucros que essas empresas vão dar ao longo do tempo. E justamente esse é um dos motivos que tem tanto dinheiro parado, por assim dizer, na conta deles. Por quê? Os bancos, em função da gente estar nesse momento aí de incerteza econômica, eles estão fazendo o quê? Emprestando menos dinheiro. Por quê? Porque o risco de inadimplência aumentou, né? O risco de eu emprestar o dinheiro para alguém e essa pessoa não me pagar, hoje é maior, visto as incertezas. Então os bancos estão preferindo ficar com o dinheiro parado do que emprestar para qualquer um, né? E gente precisando de dinheiro emprestado continua tendo aos montes, né? E aí vem a primeira questão interessante. Por quê? A gente está tendo aí, né, a taxa básica de juros caindo. Lembrando que a taxa básica de juros é a taxa Selic, que é a taxa que o governo usa para captar dinheiro no mercado. Então não quer dizer porque a Selic está a 2,25 que você vai conseguir ir lá em qualquer banco e pegar um empréstimo com esse mesmo valor. Não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tem uma coisa que no Brasil ainda é muito complicado, que é o que a gente chama de spread bancário, que é exatamente a diferença entre a taxa básica de juros e os juros que o banco cobra para te emprestar um dinheiro. Mas de toda forma, estes também tendem a estar caindo. E se os bancos têm muito dinheiro guardado, começa a se ter o quê? Muita oferta de dinheiro para se emprestar. Então a gente vai ter uma competição maior entre esses bancos, uma concorrência maior, o que pode gerar uma redução nos juros reais, né? Como a gente costuma dizer, né? Então quer dizer, uma diminuição desse spread bancário. Porque os bancos vão ver que, olha, eu tenho muito dinheiro aqui para emprestar. E para competir com os outros bancos que também têm muito dinheiro, eu preciso o quê? Reduzir meu juro para poder ficar competitivo, para poder ter uma vantagem competitiva frente a meu concorrente. Então isso pode acabar se refletindo positivamente na economia de modo geral, né? À medida que vai acabando essas preocupações, essas dúvidas aí de coronavírus e a economia vai retornando para os trilhos aí, a gente pode começar a enxergar redução reais aí de juros interessantes para nós consumidores. E um outro ponto extremamente interessante, que foi por isso que eu comentei que uma das maneiras dos bancos ganharem dinheiro é com negócios. Então os bancos podem adquirir empresas, né, seja a empresa inteira, seja participação nas empresas, e hoje esses bancos, pelo menos os 5 maiores, eles têm muito dinheiro para fazer isso. E lembrando que os bancos também têm as áreas de tesouraria, né? Que é justamente aí a área dos bancos e que fazem negócio com compra e venda de títulos de renda fixa, com compra e venda de ações, derivativos, né? Não vou entrar em detalhe, mas esses setores aí dos bancos também então vão ter mais capital para poder fazer girar, num caso mais prático para nós, o que? A bolsa de valores. Então parte desse dinheiro aí que está guardado pode ser canalizado aí para a bolsa de valores, porque o país hoje, a conjuntura econômica, à medida que a gente termina esse período de pandemia, é atrativa. O país tem espaço para crescer, né, com reforma, com uma série de fatores aí, então a gente tem espaço para crescer. A nossa bolsa de valores tem espaço para crescer. Então esses bancos podem pensar em colocar mais dinheiro na bolsa e ter retornos sobre esse dinheiro. Então se a gente hoje está comprando ações, né, a gente compra ações na Bolsa de Valores, porque se tem mais gente interessado em colocar dinheiro ali, o preço das ações tendem ao quê? A se valorizar, né? Tô falando de uma maneira bem simplista aí, mas de modo geral, se está entrando dinheiro, isso tende a jogar o preço das ações para cima. Então se a gente está comprando hoje, está investindo desde já em ações, à medida que esse dinheiro vai entrando lá, a nossa carteira de ativos aí que está em ações tende a se beneficiar quando esses bancos começarem a voltar a colocar esse dinheiro aí na Bolsa de Valores. Então a gente pode ver benefícios aí em redução dos juros bancários aí de modo geral, né, nesse spread bancário,
e uma valorização, né, das ações aí na Bolsa de Valores com o passar do tempo. Olha que beleza. Então é isso, pessoal. Como não pode deixar de faltar, não esqueça de avaliar o vídeo aqui embaixo, né, clicando ou no joinha ou no não gostei. Se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo novo, porque quando você se inscreve e ativa ali no sininho as notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber a informação aí, então você não perde nenhum conteúdo novo. Mais uma vez, grande abraço e até a próxima!